Você já ouviu falar do imperador que declarou guerra ao oceano e quis nomear seu cavalo como cônsul? Parece coisa de filme, mas aconteceu de verdade. Ou será que não? Hoje vou te mostrar a história por trás de Calígula, um dos governantes mais polêmicos da história, e revelar o que é fato e o que pode ser uma das maiores fake news da Roma antiga. Fique comigo até o final para descobrir como as excentricidades desse imperador continuam a nos impactar até hoje. No vasto palco da história humana, poucos personagens desafiaram tanto a imaginação quanto Calígula. Seu nome, cercado de lendas, intrigas e escândalos, ecoa pelos séculos como um símbolo de excessos e loucura. O terceiro imperador de Roma ascendeu ao trono como uma promessa de renovação e esperança, mas rapidamente transformou o Império Romano em um espetáculo de extravagâncias. Calígula não foi apenas um governante. Ele foi um provocador, um personagem tão complexo que a linha entre os mitos e a realidade de sua vida se tornou quase impossível de distinguir. Seria ele um déspota louco? Um estrategista incompreendido? Ou apenas uma vítima das conspirações políticas de sua época? Em sua curta, mas marcante jornada como imperador, Calígula não apenas desafiou as tradições de Roma, ele as subverteu completamente. Entre os episódios mais icônicos e controversos de seu governo está a história de Incitatus, o cavalo que, segundo relatos, foi presenteado com um palácio e teve sua nomeação como cônsul considerada por Calígula. Um ato de loucura? Um gesto simbólico para ridicularizar o Senado? Ou apenas mais uma anedota exagerada por historiadores da época? Hoje, vamos explorar essa figura fascinante, desvendar os mistérios e analisar as verdades e os mitos que cercam o imperador que deixou sua marca na história e que, segundo dizem, quase fez de seu cavalo um cônsul. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde poder, loucura e simbolismo se encontram no coração da Roma antiga. Nascido em 12 d.C., Gaius Júlio César Augustus Germanicus, mais conhecido como Calígula, parecia destinado à grandeza desde o início. Filho de Germanicus, um dos generais mais queridos de Roma, e Agripina, a velha, ele cresceu sob os olhos atentos do exército. Os soldados o apelidaram de Calígula, que significa botinhas, uma referência às pequenas sandálias militares que usava enquanto acompanhava seu pai nas campanhas. Mas a infância, que parecia promissora, foi abruptamente marcada por tragédias e conspirações. Germanicus, uma figura amada e respeitada, morreu em circunstâncias suspeitas enquanto estava no Oriente. Muitos acreditavam que ele havia sido envenenado, possivelmente por ordem do imperador Tibério, que temia sua popularidade. A queda de sua família foi implacável. Sua mãe e irmãos foram acusados de traição e presos, enquanto Calígula foi enviado à ilha de Capri para viver sob a custódia do próprio Tibério, um homem conhecido por sua paranoia e crueldade. Sob sua vigilância, Calígula aprendeu cedo a navegar pelo perigoso jogo político romano. Os anos em Capri moldaram o jovem herdeiro. Ele testemunhou de perto os excessos e as crueldades de Tibério, absorvendo as lições de sobrevivência em um ambiente repleto de conspirações e traições. Apesar disso, quando Tibério morreu em 37 d.C., Calígula foi nomeado seu sucessor, ascendendo ao trono como o terceiro imperador de Roma. Com apenas 24 anos, Calígula foi recebido com entusiasmo pelo povo romano. Ele era visto como um governante promissor, um herdeiro do amado Germanicus, que traria dias de glória e prosperidade para Roma. Os primeiros meses de seu governo foram exemplares. Ele aboliu impostos impopulares, perdoou prisioneiros políticos e organizou celebrações para honrar o povo. Mas essa maré de otimismo foi breve. Algo mudou, e o governante benevolente que Roma tanto esperava deu lugar a um imperador cujas ações chocariam o mundo antigo. No quarto ano de seu governo, o comportamento de Calígula começou a mudar drasticamente. O jovem imperador, outrora celebrado por sua generosidade e carisma, passou a exibir sinais de um comportamento errático e, em muitos casos, aterrorizante. Alguns historiadores atribuem essa mudança a uma doença grave, possivelmente uma encefalite, que teria afetado sua mente. Outros acreditam que essa era, na verdade, sua verdadeira natureza, agora livre das amarras da necessidade de agradar. Calígula não apenas se via como um governante absoluto, mas começou a se proclamar um deus vivo. Ele ordenou que estátuas dos deuses fossem remodeladas com seu próprio rosto e exigiu que os romanos o venerassem como uma divindade. Era comum vê-lo vestindo trajes de Júpiter, Mercúrio ou até mesmo Vênus, enquanto caminhava pelo Fórum Romano. Entre suas excentricidades, destaca-se a construção de uma ponte flutuante sobre o mar em Baiae, supostamente para provar que ele poderia desafiar as profecias que duvidavam de seu poder. A ponte foi feita de barcos alinhados, cobertos por terra, e serviu para que ele desfilasse em um cavalo em uma clara demonstração de sua suposta onipotência.
Não bastando as pontes e templos, Calígula fazia questão de ostentar seu poder com festas decadentes, banquetes intermináveis e orgias. Para ele, o tesouro de Roma parecia não ter limites, e ele usava essas riquezas para alimentar seu ego e suas obsessões. Ele chegou ao ponto de nomear seu cavalo preferido, Incitatus, como sacerdote e prometeu torná-lo cônsul, um dos cargos mais altos do Senado romano. Suetônio, em sua obra A Vida dos 12 Césares, descreveu essas ações como sinais de uma mente completamente desequilibrada. Segundo ele, Calígula ordenou que estábulos luxuosos fossem construídos para Incitatus, decorados com mármore e ouro, e que os melhores vinhos fossem servidos ao animal durante os banquetes. Ele oferecia ao cavalo uma casa, móveis e até convites para jantar com dignitários. Não se sabe ao certo se isso era uma piada ou um insulto ao Senado romano. Suetônio, A Vida dos 12 Césares. Dião Cássio, outro historiador da época, relatou que Calígula muitas vezes demonstrava prazer em humilhar os senadores, forçando-os a adorar sua divindade e participar de suas celebrações extravagantes. Ele tornou-se um símbolo vivo de excessos e arrogância. Mas seria tudo isso o resultado de uma mente doentia ou um ato deliberado para consolidar seu poder absoluto? As excentricidades de Calígula deixaram uma marca indelével na história, mas também pavimentaram o caminho para sua queda inevitável. Entre todas as histórias bizarras associadas a Calígula, nenhuma é tão icônica quanto a de seu cavalo, Incitatus. Segundo relatos antigos, o imperador deu a seu fiel animal uma casa de mármore, uma cocheira adornada com joias e até móveis finamente esculpidos. Mas não parou por aí. Dizem que Calígula pretendia nomear Incitatus como cônsul, um dos cargos mais importantes do Senado romano. Mas será que isso realmente aconteceu? Ou estamos diante de um dos maiores mitos da história antiga? Para entender essa história, precisamos voltar ao contexto político da época. Historiadores antigos como Suetônio e Dião Cássio registraram esses eventos com um tom de incredulidade e ironia. Mas historiadores modernos têm uma visão mais crítica. Muitos acreditam que o episódio de Incitatus pode ter sido uma sátira política criada pelo próprio Calígula. Em um período de tensões extremas entre o imperador e o Senado, o ato de cogitar tornar um cavalo cônsul poderia ser uma forma de ridicularizar os senadores, insinuando que até um animal seria mais digno do cargo do que eles. De fato, os historiadores antigos não eram isentos de exageros. Suetônio, por exemplo, tinha o hábito de incluir fofocas e rumores em seus escritos para entreter seus leitores. Será que a história de Incitatus foi um desses exageros? Ou seria uma forma de criticar as excentricidades de Calígula e seu desprezo pelas instituições romanas? Esse tipo de gesto não é exclusivo da Roma antiga. Ao longo da história, líderes excêntricos em diferentes contextos têm utilizado atos simbólicos para enviar mensagens poderosas ou mesmo para desmoralizar instituições. Pense em decisões controversas que desafiam as normas e tradições. Às vezes, o objetivo não é apenas governar, mas provocar uma reação. Seja verdade ou mito, a história de Incitatus permanece como um exemplo perfeito do caráter imprevisível e teatral de Calígula. Ela nos faz refletir sobre a relação entre poder e simbolismo e sobre como, em qualquer época, os governantes sabem muito bem como deixar suas marcas na história, por mais absurdas que possam parecer. Incitatus pode ter sido um mero cavalo, mas sua história, real ou fabricada, continua viva como um símbolo das complexas dinâmicas de poder, loucura e política da Roma imperial, e talvez como um lembrete de que a história, mesmo nas suas partes mais absurdas, sempre tem algo a nos ensinar. A extravagância e os abusos de Calígula logo começaram a cobrar seu preço. O império que ele havia transformado em um espetáculo de excessos e delírios estava se desfazendo por dentro. Sua crescente loucura e tirania criaram inimigos poderosos, tanto entre os membros da elite romana quanto nas fileiras da própria guarda pretoriana, a guarda pessoal do imperador. Em 41 d.C., após 4 anos de um governo cada vez mais brutal, Calígula foi assassinado por uma conspiração envolvendo membros de sua própria guarda e senadores. O imperador, que havia se afastado tanto da razão quanto da realidade, encontrou seu fim nas mãos daqueles que um dia juraram protegê-lo. A morte de Calígula não foi apenas o fim de um tirano impopular, mas um reflexo das fragilidades do poder absoluto. Mesmo o imperador mais poderoso de Roma, com suas excentricidades e autoritarismo, não estava imune às forças políticas que surgem quando um regime se torna insustentável. A queda de Calígula revela algo fundamental sobre o poder. Ele pode ser efêmero, especialmente quando corrompido por excessos. O império que parecia tão firme, agora parecia à beira do colapso. Sua morte mostrou a fragilidade das estruturas que sustentam um governo absoluto e a instabilidade política que surge quando um líder se afasta da realidade e dos valores que mantêm a coesão do Estado.
A queda de Calígula não foi apenas a morte de um homem, mas o fim de uma era de excessos e uma lição amarga sobre os limites do poder absoluto. E assim, Roma seguia sempre à beira da grandeza e da decadência, onde cada imperador deixava sua marca, para o bem ou para o mal. Calígula foi um dos imperadores mais odiados e temidos da história. Seu nome está associado a excessos, crueldade e até loucura. Mas a questão que permanece é, ele foi apenas um tirano irracional ou sua história foi distorcida por seus inimigos e pelas narrativas dos escritores de sua época? Afinal, quem era realmente o homem por trás da lenda? Um imperador cruel ou um governante que sucumbiu ao peso do poder absoluto e à paranoia? É difícil não questionar se Calígula realmente se tornou o monstro que a história pintou ou se ele foi de fato uma vítima de um império implacável e da pressão de um poder absoluto. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre as versões extremas que conhecemos. Mas, de qualquer maneira, sua história continua a ser um exemplo fascinante e perturbador dos perigos do poder absoluto e daquilo que ele pode fazer a uma mente humana. E você, o que acha? Será que Calígula foi apenas um vilão ou ele foi uma vítima das circunstâncias e das intrigas que o cercaram? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o imperador mais controverso de Roma e não se esqueça de refletir também sobre os limites do poder na política. Quais são os riscos de concentrar tanto poder nas mãos de uma única pessoa? Vamos conversar sobre isso. Calígula, o imperador que quis ser um deus e cuja queda é um reflexo das profundezas da natureza humana, que sua história nos sirva de alerta sobre os perigos que surgem quando o poder escapa do controle.